tudo bem com vocês? Bom, há quanto tempo, né, eu não gravo um vídeo aqui? Bom, eu quero apresentar para vocês hoje uma mensagem de Joel Goldsmith, e uma das coisas que me chama muita atenção, né, nessa mensagem do Joel Goldsmith é o fato dele dizer que o ódio, a raiva, os sentimentos negativos, os pensamentos negativos não causam doença, né? Não causam doenças em nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram, né? Pelos vídeos que eu já postei aqui, já ouviram, né, ele falando sobre isto, né? Que o ódio, por exemplo, não causa doença numa pessoa. E eu tenho certeza também que algumas pessoas não conseguem entender o que ele quer dizer com isto. Olha, o ódio é um sentimento ilusório, é um sentimento da mente humana. Ele não é uma criação de Deus, então ele não existe verdadeiramente. Então o ódio é um aglomerado de pensamentos que a gente vai acumulando a respeito de uma determinada pessoa ou de determinadas pessoas, né? E esses pensamentos vão criando esse sentimento de ódio à medida em que eles vão sendo repetidos. Se uma pessoa nos prejudica, nós ficamos o tempo todo martelando na cabeça o que a gente poderia ter feito com aquela pessoa, ou o que a gente pode fazer para se vingar dessa pessoa. Então, isto vai gerando um sentimento de ódio dentro de nós e vai crescendo cada vez mais. E esse ódio, ele se torna um conteúdo subconsciente. E esse conteúdo, esse sentimento negativo, uma hora ele vai vir à tona em forma de doenças. Pode ser câncer, pode ser outros tipos de doenças ou de problemas na nossa vida, como na nossa vida financeira, né? Ou de relacionamentos. Esse ódio ele pode atrapalhar sim a nossa vida e causar-nos doenças. Porém, nós temos que compreender também que a doença é uma ilusão mental. Doença não existe verdadeiramente, porque também não é uma criação de Deus. Tanto o ódio como as doenças, ou a raiva, a vingança, qualquer sentimento negativo, não são criações de Deus. Porém, eles têm um efeito na nossa vida. E qual é o efeito que eles têm na nossa vida? Doenças, né? Relacionamentos complicados, uma vida financeira mal sucedida. Pode acontecer tudo isso porque sentimentos negativos só atraem situações negativas. Porém, ambos são ilusões. É por isso que Joel Goldsmith diz que o ódio não pode causar doença, porque tanto o ódio como a doença, ambas são ilusões. No nosso estado humano, isto acontece. Porém, o Joel Goldsmith quer transmitir isso para nós no nosso estado essencial, no nosso espírito. O ódio não pode, espiritualmente falando, não pode nos prejudicar de forma nenhuma, porque ele é uma ilusão, e é nesse sentido que Joel Goldsmith está se referindo. Ele se refere justamente neste sentido. Mas aqui neste mundo material, né, ele se manifesta assim. A ilusão gera outra ilusão. E nesse caso, né, o ódio, que é uma ilusão, gera outra ilusão, que é a doença. E Joel Goldsmith não vê por esse lado, ele vê pelo lado da essência, onde não existe nem ódio e nem doença. Então, eu gostaria que vocês entendessem isto, né? Porque muitas vezes também, alguns tempos atrás, eu ficava martelando sobre isso. Assim como eu quero responder aqui
uma pergunta de uma colega minha, né, que fez uma pergunta há um tempo atrás já, que ela não consegue entender como Joel Goldsmith curava as pessoas sem pensar na pessoa, né, e sem pensar na doença. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, né? Acho que em 2 vídeos já expliquei que muitas pessoas me fizeram esse tipo de pergunta também. Porém, eu acho quase impossível uma pessoa ir curar outra pessoa sem pensar na doença e sem pensar na pessoa. Isto a princípio, né? Só que eu entendo o que Joel Goldsmith quer nos revelar com isto, né? Que ele não pensa na pessoa e nem na doença da pessoa. A pessoa que o procura, sim, logicamente que a pessoa está doente, procura Joel Goldsmith, ou procurava, né, Joel Goldsmith, pedindo a ele que resolvesse o problema dela, que ela estava doente, passando por tal situação e queria se curar. Então Joel Goldsmith simplesmente, quando ia meditar sobre essa pessoa, ele alcançava um estado espiritual em que nós não conseguimos ver a pessoa doente, ninguém doente. A gente, olhando para a nossa essência divina, a gente vê que está tudo certo. A gente não pensa nem nesse mundo. Eu mesmo já experimentei isso e sei como Joel Goldsmith se sentia. Você não vê a pessoa doente, você não vê a pessoa velha, você não vê mal em pessoa alguma, nem bem. Você vê apenas a imagem, a essência daquela pessoa. E no fundo, você sabe que aquilo que seus sentidos carnais estão te mostrando é uma ilusão, uma mentira da mente humana. Então, é nesse sentido que Joel Goldsmith não pensa na pessoa, porque no momento em que ele entra em contato com a essência dele na meditação, ele não consegue ver nada a não ser a essência de todas as coisas. Por isso que ele fala que não pensava na pessoa e nem na doença, porque ele não conseguia ver. E realmente quem entra em contato com a essência espiritual não consegue ver mal algum, nem bem algum deste mundo fenomênico. É como se nada disso existisse. Só quem experimentou isso sabe realmente, né, o que significa, o que é sentir isto realmente. Só quem entrou em contato com o seu eu interior, com sua essência espiritual. Não conseguimos ver a doença em ninguém. Não conseguimos ver nem a pessoa como corpo carnal. Nós transcendemos aquilo e vemos a pessoa como uma vida de Deus. Porque é realmente o que está ali, uma vida de Deus. E o corpo carnal é o quê? Simplesmente um veículo, uma manifestação da vida. Ele em si, por si próprio, não existe. Nosso corpo carnal, a matéria, por si só não existe. Existe uma sabedoria muito além deste corpo, muito além da matéria, que mantém tudo isto. E é essa sabedoria, essa força divina que nós devemos contemplar. Sem essa força, essa sabedoria divina que mantém tudo isto, nada existiria. Então, nós precisamos simplesmente entrar em contato com essa essência espiritual para poder compreender o verdadeiro significado disso que Joel Goldsmith quer transmitir. Vemos, por exemplo, Jesus. Jesus, ele nunca foi procurar uma pessoa para curar. As pessoas é que vinham até ele e as pessoas pediam para ser curado. Só que Jesus não via aquela pessoa como uma pessoa doente. Ele não via a doença, ele via o Filho de Deus perfeito. Então, ele simplesmente dizia para a pessoa: a tua fé te curou, ou seja-te feito conforme a tua fé te salvou. Ele próprio sabia que não era ele que realizava as curas. Quem realizava as curas
era a fé que aquelas pessoas tinham na sua própria essência, né? Porque buscando a Jesus, eles estavam buscando o quê? A sua própria essência, que é o próprio Cristo interior que habita dentro de nós. Então, simbolicamente falando, Jesus tinha uma presença de Deus tão grande que automaticamente ele, não é que ele curava as pessoas, né? Ele sabia que quem se curava era a própria pessoa, porque a pessoa se libertava da ideia de que estava doente no momento em que eram tocadas por Jesus ou que Jesus, né, tocavam elas, né? Como o caso da mulher que sofria de hemorragia, né, há 40 anos, ela simplesmente tocou as vestes de Jesus e ficou curada. Jesus olhou para ela e disse, né, tua fé te salvou. Então, Jesus tinha uma presença, né, tão forte de grande e tão grande de Deus, né, que a pessoa que apanhava a fé nele, né, praticamente dizendo assim, apanhava a fé na essência divina, não precisava, né, falar para Jesus que queria ser curado, como o caso dela. Ela não precisou falar para Jesus que precisava ser curada. Ela simplesmente disse, eu tão somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. Veja a fé que essa mulher tinha. E a fé desse poder interior realiza qualquer coisa. Então, ela ficou curada instantaneamente pela fé que ela tinha. E o próprio Jesus compreendeu que não foi ele que curou, foi a fé dela, a fé na essência divina que habitava dentro dela própria. Deus. Então, é isso que nós devemos, né, compreender, que por trás da espiritualidade existem muitas coisas que a gente tem que ter uma certa ligação para poder entender. Porque se a gente ficar tentando entender intelectualmente, nós não vamos conseguir compreender, né? Nós podemos ter teorias, né? Mas não vamos compreender nada. Compreenderemos sim, a partir do momento em que tocarmos a nossa essência, através da meditação, da oração correta, né? Aí nós podemos compreender com a alma mesmo o significado de tudo isto. Outra pergunta também que eu quero responder aqui é de uma outra colega que perguntou se eu ficava doente. Olha, é difícil, dificilmente eu fico doente, né? Mas no ano passado mesmo eu tive um problema com meus ouvidos, eu até expliquei aqui para vocês, né? Em um outro vídeo eu expliquei isto e o motivo que me levou a ter esse problema no ouvido, né? Que eu tive que ir até no oftalmologista, né? Para poder ver o que tinha no meu ouvido. Só que numa outra ocasião eu estava com meus ouvidos praticamente entupidos e eram os dois, não era um só, eram os dois. E depois de eu analisar aquela situação, por que eu estava daquele jeito, eu cheguei à conclusão, né, de que era um rapaz aqui que é meu vizinho, né? Eu já falei isso em outro vídeo aqui. É meu vizinho, ele passava o dia todinho tocando músicas evangélicas, né, e cantando ao mesmo tempo. E veja bem, mesmo eu que sou, podemos dizer assim, espiritualista, eu fui pegando raivas, né, daquela situação. Eu não queria ouvir ele cantando nem aquelas músicas evangélicas. Então, o que aconteceu? Meu subconsciente entendeu que se eu não queria ouvir, o que eu tinha que fazer era ficar surdo. Então, aconteceu de eu ficar quase surdo dos dois ouvidos, né? Eu entendi isso. No momento em que eu entendi isso, eu perdoei o rapaz, decidi não mais sentir aquela raiva. Eu fiz a meditação, né?
e estava quase preparado para ir para o oftalmologista. E de repente, quando eu estava já vestido, né, para ir para o oftalmologista, um dos meus ouvidos deu aquele estralo e veio aquele momento de alívio. O outro ainda demorou um pouco, ainda assim, uns cerca de 5 a 10 minutos para poder dar aquele estralo também e voltar ao normal. E os dois ouvidos voltou ao normal na hora em que eu consegui perdoar aquele rapaz e decidi não mais alimentar aquele sentimento de raiva, de irritação que eu estava com o fato de ele cantar, né, e ouvir música o dia inteiro. Então isso me incomodava. E foi aí que eu entendi mesmo que a mente, né, os nossos estados mentais, emocionais, sejam negativos ou positivos, eles manifestam-se em nosso corpo e em nossa vida, porque o nosso corpo, né, e as experiências que nós temos em nossa vida são manifestações dos nossos estados mentais, dos nossos pensamentos, né, das nossas opiniões, né, que temos dentro de nós e que nós acreditamos serem verdadeiras. Porém, opiniões são apenas opiniões. E outra, o mais importante é que eu não luto contra a doença, né? Quando eu sinto algum sintoma, alguma coisa, ou os meus sentimentos mesmo, que todos nós temos, passamos aqui por sentimentos de medo, de frustração, né? Tantas coisas que acontecem. Então, o que a gente faz? O que eu faço, por exemplo, no meu caso? Eu simplesmente não luto contra nada disso. Eu não procuro ver essas coisas, eu procuro ver a minha essência. Às vezes eu vou lá, entro no meu quarto, pratico a minha meditação, né? E não luto contra nada dessas coisas que acontecem, né? Nem no meu corpo. Um sintoma que eu sinto no meu corpo, algum começo de alguma doença, alguma coisa que eu sinta, eu simplesmente vou lá e medito, busco não lutar contra isso, não resistir a isso, né? E deixo fluir, porque eu sei que aquilo ali é uma coisa que estava dentro de mim e está saindo, está fluindo. Então, se está fluindo, se está se manifestando, é porque está se liberando, está se desintegrando. Então, eu deixo sair, deixo partir e pronto, acaba todos aqueles sintomas que eu estava sentindo, aqueles sentimentos, aquelas emoções que eu estava sentindo, pronto, desaparece e eu volto naquele estado de paz, de tranquilidade, como se nunca nada tivesse acontecido. Então é isto. Respondendo a sua pergunta, sim, é difícil, como eu disse, né? É difícil eu ficar doente, mas quando eu sinto alguma coisa, eu simplesmente vou lá e procuro fazer a minha meditação e não lutar contra nada. Porque o erro de todos nós, da humanidade inteira, é isto, é lutar contra o mal, lutar contra as doenças, né? Eu frequentei a Seitonoye durante muito tempo e ouvi relatos de pessoas, né, que ouviram dos seus médicos, né, dizendo assim que o caso delas não tinham mais soluções. E quando as pessoas ouviam isto do médico, elas simplesmente aceitavam aquela situação, ficavam calmas, tranquilas em relação aquilo, porque não tinha solução mesmo, mas então ela ia fazer o quê? Ficar desesperada? Não. Simplesmente aceitaram aquela situação, né? Se desapegaram da ideia de cura, né? Ficaram desapegadas da ideia de se curar, né? Deixou tudo para lá, pararam de se preocupar e simplesmente a doença se curou naturalmente. O que acontecia nisso aí? A pessoa estava segurando a doença com sua própria mente. Enquanto ela se preocupava com a doença, enquanto ela se apegava à cura, queria logo ser curada daquilo, enquanto ela tinha medo da doença, né? Ela mantinha a doença com ela.
Na verdade, a própria mente dela mantinha essa doença com ela. Mas no momento em que ela sabia, ouvia do médico que o caso dela não tinha mais solução, ela soltava tudo isso, todos esses sentimentos, esses apegos. E aí a vida fluía naturalmente através delas e a cura era natural. Os médicos até ficavam surpresos com isso. Eu ouvi muitos relatos disso na Seiichi no Uei, inclusive até nos livros mesmo da Seiichi no Uei tem esses relatos também, né? E o caso é esse. O caso é que muitas pessoas têm medo, as pessoas morrem de medo da doença. As pessoas morrem de medo da própria morte, sabendo que isso é inevitável. A pessoa morre de medo da própria morte. Uma coisa que é inevitável, que não tem como a gente fugir. Uma pessoa que tem medo da morte, ela não tem vida, ela não vive. A mente dela está sempre apegada ao medo da morte, está sempre vendo a morte em qualquer lugar. Então ela não vive, ela não desfruta da vida. Então é esse, o desespero da humanidade, o medo que a humanidade tem da doença, o desespero que as pessoas ficam quando sabem que estão doentes, né? As pessoas não entendem isso, né? As preocupações que elas têm com as doenças, em manter a saúde, em fazer isso, fazer aquilo para manter a saúde, é isso que torna a humanidade cada vez mais doente. E vocês podem ver e comprovar, quanto mais a medicina luta contra a doença, mais as doenças aumentam, avançam e se tornam maiores e aparecem novas doenças que desafiam a medicina. Por quê? Porque é a própria mente humana, aquilo que Joel Goldsmith chama de hipnotismo universal, que cria e mantém a doença. Entendeu? É isto. Então, é só se desapegar dessas ideias, né? Se livrar desses pensamentos de doença, da crença em dois poderes, né? Que só existe um poder. A doença não tem poder nenhum, primeiro porque ela não é criação de Deus, e segundo porque Deus não deu poder nenhum à doença. Uma coisa que Ele não criou, Ele não deu poder para isso, uma coisa que Ele não criou. Então, de onde a doença se alimenta? De que poder a doença se alimenta? Do poder da ilusão humana, entendeu? É só isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu ainda estou nesse hipnotismo universal também. Muitos, né, de nós, todos nós praticamente, até os mais evoluídos espiritualmente, estão ainda, até certo grau, envolvidos nessa mente coletiva, nesse hipnotismo universal. Mas é assim que nós vamos se libertando aos poucos, né? Como disse o apóstolo Paulo, morrendo a cada dia para as ilusões desse mundo, né? E renascendo espiritualmente. Então, é essa resposta que eu tenho para você. Então, se você sentir algum sintoma, não procure fugir dele não, nem querer se livrar dele, não se apega à ideia de querer se curar daquele sintoma, daquela doença, seja lá o que for, daquela emoção negativa. Não se apega não, simplesmente sinta, procure sentir, não reaja, não force a situação, não fuja, não tenha medo. Sinta, procure sentir conscientemente aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo no momento. Não procure negar o momento, não, aceite o momento como ele é, o agora como ele é. Você está sentindo um sintoma? O sintoma está se manifestando no agora. Então, aceite o agora como ele é e você vai ver como tudo se harmoniza, tudo que tem que passar, passa, porque neste mundo tudo passa, tudo é passageiro, nada é eterno. Só o nosso espírito, que é a manifestação do próprio Deus, é que é eterno. Então, fique a resposta para você, minha amiga. Muito obrigado pela sua pergunta. Há uma coisa que eu não gosto muito de falar, né? É sobre política. Porém, às vezes eu gosto de
de fazer brincadeiras com as pessoas, né, que são do outro partido, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu brinco com elas. E essas pessoas até ficam irritadas comigo, né? E eu dou risada, porque, gente, veja o que está acontecendo no nosso país, no Brasil. O que está acontecendo aqui é uma coisa que, sei lá, não tem nem explicação para isso, né? Como uma pessoa cheia de ódio, né? Cheia de raiva, de sentimento de vingança, né? Vai construir um país melhor para a humanidade, para a sociedade aqui. Não tem como. Eu não sei quem está certo e quem está errado nessa história toda. Eu não sei porque não tenho prova de nada e nem me interessa isso. Mas se realmente aquela pessoa aprisionou o outro, porque por sentimento de vingança, de ódio, de inveja, de raiva, essa pessoa ela vai acabar ficando louca, vai parar no manicômio no final de tudo isso, ou ela vai cometer suicídio, porque ela está num estado emocional tão grande que ela se tornou cega espiritualmente, entendeu? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Então, eu não estou nem ligando para isso aí. Às vezes eu faço a brincadeira com as pessoas só para ver a reação delas e dou até risada de certas brincadeiras que eu faço com elas, né? E vejo elas ficando irritadas depois. Eu até me arrependo daquilo que eu fiz. Mas, gente, não vamos levar a coisa séria, porque esse país aqui se tornou sério demais para a gente levar na brincadeira assim, né? Países brigando contra países, gente brigando contra gente. A gente não pode divergir nas nossas opiniões. Tem que ser a opinião daquela pessoa que é válida e todo mundo tem que concordar com as opiniões dele, como se as opiniões dele fossem absolutas. Opiniões são apenas opiniões, são frutos de pensamentos. É uma manifestação do estado emocional daquela pessoa, sentimento de vingança, de raiva, de ódio. Ela está expressando simplesmente aquilo que está no coração dela. E eu já até coloquei lá, né? Já falei lá assim, quando a lei do karma retornar para essa pessoa, o que ela está fazendo, se realmente ela cometeu algum erro, eu não quero nem estar na pele dele. Mas tudo bem, né? Nós não vamos se preocupar com isso, que eu nem vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para explicar para vocês sobre o Joel Goldsmith, né? E sobre esse comentário que ele faz, né? Neste vídeo. E também eu gostaria de falar aqui para um amigo meu, um amigo também que é daqui inscrito nesse canal, né? Que ele me pediu para me trocar de voz, né? Da inteligência artificial. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Eu já disse isso aqui para outras pessoas, não, para uma ou duas pessoas mais ou menos, que reclamou dos meus vídeos justamente por causa dessa voz. Olha, eu nunca encontrei nenhuma outra voz, né? Eu já procurei, nunca encontrei nenhuma outra voz que fosse tão clara quanto esta, né? A do Antônio. Então, eu pergunto para você, o que você está interessado? Eu já fiz essa pergunta para as outras pessoas, para outras pessoas também, né? Você está interessado no conteúdo, no ensinamento, ou você está interessado em ouvir uma voz linda, bonita, que te dá sono? É isto. O que toca o seu coração é o conteúdo do vídeo ou é a voz do narrador? Porque não é possível que uma pessoa, né, fique procurando meios, né, mas de acordo com a preferência dela, para poder ouvir um áudio. Eu não estou me importando com isso, se você gosta ou não gosta da voz desse narrador. Eu não estou me importando com isso. E não me importo.
seja quem for que não gostar. Eu faço isso aqui, eu posto esses vídeos, porque eu sinto amor em transmitir esses ensinamentos para as pessoas. E não porque eu ganho alguma coisa do YouTube, porque se eu fosse depender do YouTube, eu morria de fome. Eu acho que muita gente por aí, se fosse depender de dinheiro do YouTube, morreria de fome. Eles sim ganham dinheiro, mas nós que fazemos os vídeos não ganhamos nada. Então não me venha com essa de querer uma voz linda, maravilhosa, que te faz relaxar, dormir. Não, procure se concentrar no conteúdo do vídeo, nas palavras, e procurar entender que enquanto você estiver com sua mente voltada para aquela voz, você não vai entender nada do que aquela voz está te transmitindo, procurando te ensinar, entendeu? Você está concentrado no tom de voz que você queria, é isso que você está concentrado, e não no conteúdo. E você não vai entender nada mesmo. E você diz que por causa disso, chega numa certa parte de 15 a 20 minutos, você simplesmente sai do vídeo. Pô, meu amigo, isso é problema seu, não meu, entendeu? Eu, como já disse, eu faço isso aqui por amor. Agora, se alguém quer ouvir ou não quer ouvir, não faço questão disso. E outra coisa, a pessoa que fica, a pessoa que ouve, é uma pessoa chamada, ela está chamada por Deus para ouvir aquilo ali. Agora, uma pessoa que não é chamada, ela vai ouvir, não vai entender nada e vai sair fora mesmo, entendeu? É assim que acontece. É uma coisa espiritual, é uma coisa espiritual. Se você não for espiritualmente chamado, não adianta. Você vai ser chamado para outras coisas mundanas, né? Mas não para as coisas espirituais. É isso que eu queria explicar. Eu também teria aqui que explicar uma coisa para um amigo meu que queria saber sobre meditação, né? Só que não vai dar tempo eu explicar isso aqui agora. Eu vou deixar para a próxima semana, né? O próximo vídeo, explicar algumas coisas sobre meditação, porque ele não está conseguindo, talvez, meditar direito ainda, corretamente, da forma como ele pensa que deveria ser a meditação, né? Porque tantos rótulos que as pessoas põem na meditação, né? Tantas técnicas, tantos rótulos que muitas pessoas não entendem, e aí quando elas vão praticar a meditação, elas acham que estão fazendo errado, né? Porque não estão seguindo as instruções daquele que ensinou ela a meditar. Então as pessoas põem tanto rótulos, os meditadores que estão por aí, que tem muitos meditadores por aí, eles colocam tanto rótulos, posições que às vezes tem pessoas que não conseguem nem fazer, né? É isto, é aquilo que você tem que fazer para a meditação dar certo. É tanta coisa que as pessoas ficam perdidas, né? Às vezes elas estão até praticando a meditação de forma correta, mas a dúvida, né, está ali na mente delas, e essa dúvida é que atrapalha. Então eu voltarei para explicar realmente o que é meditação. Você não precisa se preocupar com nada na meditação. Você não precisa se preocupar com posições, com onde você está, onde você quer, onde você tem que visualizar, os pensamentos que vêm, os pensamentos que vão. Você não tem que se preocupar com nada disso, você não tem que concentrar sua mente em nada, você não tem que esvaziar sua mente de nada, não forçar sua mente de nada, de esvaziar de nada. Você precisa somente estar presente, mais nada. Só estar presente com o que quer que aconteça. Bom, eu voltarei para explicar isso aqui, né, no próximo vídeo. Então eu agradeço a todos vocês por me ouvirem. Fiquem com esse áudio aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse, e eu voltarei na próxima semana, né? Tanto para explicar isso para o meu amigo aí, como ele sabe quem é que eu estou falando, né? Eu disse para ele que ia responder para ele num próximo vídeo, só que
Depois disso eu não gravei mais. Eu estou gravando agora esse vídeo aqui. Então fica aí os meus agradecimentos a vocês, né? E até a próxima semana, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e uma feliz semana cheia de paz, de alegria. A Prinsky Meditações apresenta o áudio de uma mensagem de Joel S. Goldsmith. Libertação do homem. Tornando-se livre de sugestões universais. A liberdade é o estado normal e natural do Filho de Deus. A pessoa que realizou sua natureza e identidade espiritual, e que vive pelo Espírito não pode ser limitada de forma alguma. Não há como confinar o ser espiritual. Por outro lado, um ser humano nunca pode escapar da escravidão, porque a escravidão é o estado natural do ser humano. Um ser humano está destinado a ser escravo durante todos os seus dias. Ele nunca poderá conhecer a liberdade. Portanto, a única esperança que um ser humano tem é sair de sua humanidade. A dignidade do indivíduo exige liberdade. Liberdade da dominação política e religiosa, dominação salarial, de toda forma de dominação, incluindo a mais escravizante de todas, a dominação do corpo. Mesmo aqueles que conseguiram uma medida de liberdade em relação a todas as outras formas de escravidão finalmente devem reconhecer que são escravos do corpo. Eles vivem dentro de seus limites. E o corpo é um mestre de tarefas difíceis. O corpo nos diz quando ele está saudável e quando está doente. Ele nos diz o quanto podemos caminhar e o quanto podemos correr. Ele nos diz quantas horas por dia podemos trabalhar. Parece que não temos controle sobre o corpo. Ele tem controle sobre nós. Obedecemos a seus mandatos e somos limitados por suas demandas. Isto não é natural, isto não é normal, e isto não é o direito inato do homem. Essa condição foi imposta à raça humana que vive na ignorância dos princípios que a tornarão livre. A liberdade, no entanto, não vem do combate ao mal. Não vem por erro avassalador, nem vem apelando a algum Deus desconhecido para que desça do céu para nos resgatar de nossas prisões vis. Ela não vem por meio de uma guerra de qualquer nome ou natureza. A liberdade vem através da iluminação, e essa iluminação vem através da abertura de nossa consciência para aquilo que não pode ser visto, ouvido, provado, tocado ou cheirado, para um poder invisível, um poder que não guerreia com outros poderes, mas dissolve tudo o que aparece na natureza de um inimigo, seja fora ou dentro de nosso ser. A iluminação que nos liberta consiste em primeiro lugar em saber que existe um poder divino, igualmente presente em cada indivíduo, independentemente de sua nacionalidade, raça ou religião, independentemente de viver em liberdade ou escravidão, de estar em uma prisão ou fora dela, em um hospital ou fora dele. Dentro de cada um de nós existe este potencial, este impulso espiritual, este reino, essa presença e poder, que o Mestre nos revelou que nos libertaria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Não a espada, não uma revolução, não uma rebelião, e não uma luta contra pessoas, governos ou guardas prisionais externos, mas silenciosamente e suavemente percebendo que a escravidão e a limitação estão dentro de nós mesmos, o resultado de nossa ignorância do verdadeiro ser, e que o remédio, portanto, também deve estar dentro de nós. Apenas uma coisa tem a ver com nossa escravidão, a ignorância. Ser ignorante não significa ser inculto ou sem escolaridade formal. A ignorância neste contexto significa sempre uma ignorância da verdade, pois é a verdade que nos tornará livres. Admitindo então, que nossa ignorância da verdade nos mantém presos ao corpo e seus males e à limitação econômica ou política, deve haver uma disposição de nossa parte para retirar a condenação do mundo externo e reconhecer que,
Na proporção em que superamos a ignorância espiritual dentro de nós mesmos e alcançamos uma medida de luz espiritual, a liberdade entrará em nossa experiência. Em grande medida, podemos ser capazes de viver tendo domínio sobre nosso corpo. E mesmo que não pareçamos conseguir isso em sua totalidade e plenitude neste momento particular, que isso não nos preocupe, pois se pudermos demonstrar 80 a 90% de liberdade em relação àquelas coisas que estão perturbando o mundo, teremos alcançado uma alta medida de harmonia na vida enquanto ainda tabernáculo aqui na Terra. Podemos experimentar a liberdade apenas em um grau infinitesimal amanhã ou depois de amanhã, mas mesmo que o progresso seja gradual, é certo. E conforme o tempo passa e permanecemos fiéis aos princípios espirituais que aprendemos e aplicamos, mais e mais liberdade é realizada. Embora ainda reste uma medida de escuridão e ignorância espiritual que deve ser superada, se houver algum reconhecimento de que existe um potencial de liberdade dentro de nós, e se houver um reconhecimento de que nossos problemas não são por causa de alguém ou alguma circunstância externa a nós, mas sim através desta ignorância interior, então estamos abrindo o caminho para que nossa própria liberdade comece a aparecer. Independentemente de quão longe vamos no caminho, nunca podemos esperar exercer uma liberdade externa a nós mesmos, pois o Cristo, aquilo que vence, é um vencedor de nós mesmos e estabelece a liberdade dentro de nossa consciência, que então se torna externalizada pelo poder da verdade. A verdadeira liberdade só pode ser alcançada em virtude do reconhecimento do Cristo dentro de nós, e aprendendo a viver, não apenas em sujeição a Ele, mas na realização de seu domínio sobre as circunstâncias e condições da própria vida. Ele foi plantado no meio de nós para esse propósito. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Mas até que o reconheçamos em todos os nossos caminhos, não estaremos sob seu governo. Somente através da compreensão de que Deus, o amor infinito deste universo, está se expressando como ser individual, podemos liberar Deus da responsabilidade pela escravidão em que este mundo é mantido, e então dar o próximo passo para a libertação do homem. Deus está sempre se expressando como a realização de seu próprio ser, e Deus aparece como a vida do homem, da mulher, da criança, do animal, do vegetal e do mineral, independentemente de quão falso seja um conceito material que possamos ter dessa vida. Por causa da natureza infinita de Deus, só pode haver uma vida, e essa vida é Deus se expressando como vida em formas e variedades infinitas. Tendo isto como princípio básico, sempre que qualquer tipo de imagem errônea se apresenta, seja na forma de uma pessoa, uma condição de saúde, suprimento, emprego, ou de relações humanas, instantaneamente percebemos, Deus se expressa como ser individual. Independentemente da aparência ou do grau de mortalidade que se apresenta aos meus olhos e ouvidos, seja o criminoso, o louco, o moribundo ou o morto, independentemente de todas as aparências, só Deus é, e só Deus é a entidade e a identidade de todo ser. Deus constitui o ser individual. Deus é a vida, a alma, o espírito, e a mente do ser individual. Deus é a lei para o ser individual. Até mesmo o corpo é o templo de Deus. Deus constitui o ser individual, e portanto, a natureza do ser individual é piedosa e boa, e nele não há nada que contamine, ou faça uma mentira. Apocalipse 21, 27. Quer neste momento esse ser esteja aparecendo como amigo, prisioneiro em uma prisão, doente em um hospital ou em um manicômio, independentemente do que possa ser a aparência, o ponto básico é que Deus constitui o ser individual. Só Deus aparece como ser individual em quem não há culpa. Com a aceitação da premissa de que Deus aparece como ser individual, e com isso como princípio básico, é inútil tentar encontrar a causa do erro em uma pessoa ou tentar descobrir o pensamento errado que produziu o erro.
Pode haver algum pensamento errado em Deus aparecendo como ser individual, em um ser constituído da natureza, caráter e qualidade de Deus? Muitas vezes, quando estamos lidando com nossos amigos, nossos parentes, nossos estudantes ou nossos pacientes, estamos propensos a retornar a um senso humano de crítica e julgamento ou ao senso metafísico de acreditar que há algo em suas mentes, talvez seu pensamento errado, que tem que ser corrigido. Isso é verdade, mas não é verdade como geralmente se entende. Não é seu pensamento errado sobre uma pessoa, coisa ou condição que precisa ser corrigido. A única coisa que tem que ser corrigida é a mesma coisa que tem que ser corrigida em todos nós, a crença em dois poderes, a crença de que Deus não é onipotente, que Deus não é onisciente e onipresente. Toda a teoria de que o ressentimento causa reumatismo, o ciúme causa câncer, ou a sensualidade causa tuberculose é um disparate, puro disparate. Aqueles que aceitam uma causa psicossomática para a doença descobrem que não sabem como se livrar das qualidades negativas do pensamento humano do qual todos nós somos herdeiros, mesmo depois de terem diagnosticado este negativismo como causa. A única maneira de se livrar dessas qualidades indesejáveis é através da compreensão de que elas não são pessoais, são impessoais, não são poder, não tem lei que as sustente. As úlceras não são causadas por preocupações, e o câncer não é causado por ódio ou ciúme, ou reumatismo por ressentimento. A verdade é que o erro não é pessoal e não tem seu início em você ou em mim ou em qualquer outra pessoa. Mas se não compreendermos a natureza do erro antes que ele nos toque, podemos passar o resto de nossas vidas inclinados a moinhos de vento e tentando lutar contra algo que não está lá. O mal não é pessoal, é impessoal. Você e eu não somos maus. É verdade que podemos odiar, podemos temer, podemos cometer adultério, podemos até mesmo matar. Mas não é você ou eu que estamos fazendo isso, porque a verdade é que Cristo é a nossa verdadeira identidade. Então, o que dizer da aparência? A aparência do mal, a aparência de pecado, doença, falta, limitação, desemprego, uma disposição desagradável, avareza ou devassidão. O que dizer disso? É impessoal. E no exato momento em que o entendemos e o declaramos impessoal, começamos a separá-lo de nós mesmos. Tiramos a condenação de nossos próprios ombros, assim como o Mestre fez quando disse à mulher apanhada em adultério: nem eu te condeno, vai, e não peques mais. João 8, 11. Como seu rosto deve ter se iluminado! Você pode imaginar a condenação em que ela se mantinha, acreditando que era uma adúltera, uma pecadora e uma criminosa? Mas lá estava um homem, a maior luz espiritual dos tempos, dizendo a ela: nem eu te condeno. Esta verdade que eu mesmo senti quando a natureza humana queria ter o seu caminho comigo, e eu tinha consciência dos meus próprios erros humanos. Isso me ajudou imensamente ao perceber: espere um minuto, nenhuma condenação, nenhuma autocondenação. Lembre-se de sua verdadeira identidade. Lembre-se de que isto que o está perturbando é da terra. Ele estava aqui antes de você nascer, e provavelmente afligirá outros que ainda não nasceram, a menos que seus pais saibam o suficiente para trazê-los a este mundo como seres espirituais e nunca os mantenham em condenação. Não existe tal coisa como mal pessoal, nem existe tal coisa como mal pelo qual você e eu somos individualmente responsáveis. Não somos responsáveis por nenhum dos pecados, doenças, carências ou limitações que entram em nossa experiência. Não é nosso pensamento errado que os produz, não é nossa inveja, ciúme ou maldade que os produz, não é nossa ganância, luxúria ou nossa ambição louca. Estes erros não se devem a nenhuma falha que se possa encontrar em nós, porque na realidade não somos responsáveis pelos males que se expressam em, como,
ou através de nós. Isto soa muito reconfortante no momento. Só se torna perturbador quando levo isto até sua conclusão lógica e lhe digo que nem sua esposa nem seu marido são responsáveis por nenhum desses males. A verdade a seu respeito é que você, em sua verdadeira identidade, é o Filho de Deus. Deus se expressou na terra individualmente como você. A vida que é Deus é sua vida individual, e é eterna e imortal. Sua mente é na verdade aquela mesma mente que estava em Jesus Cristo, infinitamente sábia, infinitamente pura. Sua alma é imaculada, e não há nada que você pudesse fazer para mudar isso, porque Deus é sua alma. Deus é seu próprio ser, e até mesmo seu corpo é o templo do Deus vivo. Essa é a verdade sobre você e sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo e seu ser. Deus constitui a identidade do ser individual. Não há outro, e não vamos aceitar nenhum outro em nossa consciência. Deus é a única vida de todo ser. Deus é a única mente. Deus é a única lei operando e funcionando. Deus é o único ser, e além de Deus não há outro. Quando estabelecemos essa verdade firmemente em nossa consciência, não estamos mais pensando em uma pessoa como sendo doente ou má. Mas o que dizer deste caso de gripe, desta infecção, deste contágio, desta epidemia? Instantaneamente, deve vir a percepção de que o mal, independentemente de seu nome ou natureza, nunca é pessoal. Ele não tem sua origem em você ou em mim, nele ou nela. Portanto, nunca temos que curar uma pessoa, reformar, melhorar ou enriquecê-la, porque não há mal nela. Deus constitui seu ser, e somente aquilo que é Deus em expressão é verdadeiro a respeito dela. Portanto, como Filho de Deus, ele é sem idade, sem doença, sem dor, perfeito, espiritual e incorpóreo. A aparência não é uma pessoa, nem uma condição, nem uma coisa, não pertence a ninguém. Ela é um mesmerismo universal, uma sugestão universal, e opera sem ser vista ou ouvida, mas entra em nossa consciência. Na Primeira Guerra Mundial, os cidadãos dos Estados Unidos não tinham desejo ou inclinação para a guerra, como é evidenciado pelo fato de que eles reelegeram um homem para a presidência sob o slogan de que ele os tinha mantido fora da guerra. No entanto, 6 meses depois, o país estava em guerra. Isto porque a sugestão da inevitabilidade da guerra foi lançada ao espaço, e por fim, todos aqueles que tinham elegido o presidente porque ele os tinha mantido fora da guerra, gritavam: "Vamos entrar nesta guerra! Vamos atacar os hunos!" Essa não era mais a natureza deles do que era sua natureza ou a minha de querer se envolver na Segunda Guerra Mundial. Essa foi uma sugestão mesmérica imposta de fora. É desta mesma forma que cada pedaço do mal de que fazemos parte foi implantado primeiro em nós, e muito dele de tal forma que não temos consciência disso. Parte disso, é claro, nos é sugestionado. Muitos filmes e algumas produções teatrais apelam diretamente aos nossos sentidos e trazem uma resposta sensorial, mas essa mesma resposta poderia ser produzida sem que estivéssemos conscientemente cientes disso, e talvez não entendamos por que experimentamos alguma emoção bastante estranha para nós, mesmo que possamos ter certeza de que ela deve ter existido em algum lugar na consciência. O medo também entra no mundo em uma pessoa pela manhã, e ela se pergunta por que deveria ter medo quando, aparentemente, não há razão particular para isso. Essa também é uma atividade ou sugestão mesmérica que entra em sua consciência sem que ela esteja realmente ciente disso. A doença, o pecado e os falsos apetites são projetados da mesma maneira, não conscientemente por alguém, mas através desta influência mesmérica da crença em 2 poderes, o bem e o mal. O metafísico e o estudante de sabedoria espiritual, no entanto, têm uma maneira de se manterem livres de tais influências em suas vidas.
Eles se separam de se tornarem estatísticas daqueles que estão sob a lei das médias ou são afetados por essas influências visíveis e invisíveis. E em vez de culpar alguma pessoa ou circunstância pelas discórdias da vida, eles aprenderam a impersonalizar e perceber que todo o mal tem sua fonte na crença em dois poderes, e que não tem poder de projeção porque não é ordenado por Deus ou sustentado por Deus. Apesar de nosso desejo de poupar nossas famílias e nossos filhos de experiências difíceis, não podemos, porque essa verdade tem que ser aceita na consciência individual. Até certo ponto, podemos fazer isso para uma pessoa durante algum tempo, mas no final a própria pessoa, através de uma atividade da verdade em sua consciência, deve se separar do pecado, da doença, da morte, da falta, da limitação ou dos efeitos de guerras e depressões. Ela deve se libertar, e deve fazê-lo conscientemente, realizando: eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Portanto, tudo que emana de Deus se expressa em minha experiência. Aquilo que não é de Deus, o mal impessoal, não é mantido nem sustentado por Deus e não tem pessoa em, sobre, como, ou através de quem operar. Assim, a pessoa se liberta. Este é um princípio universal, mas aqueles que não são abertos, receptivos e responsivos a ele não se beneficiam dele. É por essa razão que este princípio é mais eficaz em nossa própria experiência, e muitas vezes na daqueles que estão próximos a nós. Os professores de sabedoria espiritual também se tornam uma lei de harmonia para seus alunos. Mas isto pode não continuar se seus alunos se tornarem mais descuidados e esperarem que o professor os mantenha fora de problemas para sempre. Não podemos nos separar do pecado, desejos pecaminosos, falsos apetites ou acidentes, exceto através de uma atividade consciente de nossa própria consciência. E essa atividade deve ser uma atividade específica. Eu estou sob a lei espiritual de Deus, não sob leis materiais ou mentais. Não estou sujeito a tais leis porque em meu alinhamento com a entidade espiritual, somente a lei espiritual pode agir em mim, sobre mim e através de mim. Todo este princípio do nada do poder temporal e da lei material é exemplificado pela resposta de Ezequias quando seu povo veio até ele atormentados pelo medo. Porque o inimigo estava prestes a atacá-los e eles estavam em grande desvantagem numérica. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Segundo Crônicas 32, 8. Ele não negou que o inimigo tinha homens, equipamentos e armas, ele simplesmente disse que eles tinham armamentos temporais, braços temporais, um braço de carne. Hoje descobrimos que todos os males do mundo representam o braço de carne, ou poder temporal, que na presença de Deus não é poder. Isto não é usar a verdade sobre o erro ou invocar a Deus para fazer algo ao mal. Não é reconhecer um grande poder que fará algo a outros poderes. Não, isto é permanecer firmemente na verdade de que Deus é o único poder. Tudo mais, que seja chamado de poder material ou poder mental, é poder temporal, o nada impessoal. Essa foi a força que Davi teve quando se apresentou a Golias. Essa foi a força de Jesus Cristo ao se apresentar diante de Pilatos. Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. João 19, 11. E sobre os aleijados, os cegos, os pecadores, os pobres. Jesus voltou-se para Deus e implorou-lhe que os curasse, os perdoasse ou os enriquecesse. Ou ele disse: levanta-te, toma a tua cama. Mateus 9, 6. Sê limpo. Mateus 8, 3. Teus pecados te são perdoados. Mateus 9, 2. Tudo que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Em outras palavras, que poder existe além do poder de Deus? Todo o ensinamento de Jesus é: não resistais ao mal. Mateus 5, 39.
Por que não devemos resistir ao mal? Porque o mal não é poder. É apenas uma sugestão ou uma tentação, que não temos que aceitar. Ele vem a nós como uma sugestão de bem ou mal, de saúde ou doença, ele vem a nós como uma sugestão de poder, mas não temos que aceitá-lo. Não temos que aceitar a queda de Adão e Eva, que aconteceu porque eles acreditaram em dois poderes, o bem e o mal. Podemos voltar à nossa identidade espiritual e aceitar Deus como tudo e todos os seres e então olhar as forças materiais ou mentais como o braço de carne, ou o nada. Uma das coisas, que acima de tudo nunca devemos esquecer, se alguma vez culparmos uma pessoa por algo, estamos armando a armadilha na qual nós mesmos acabaremos por cair. Se culpamos os chefes de Estado por nossos problemas, se culpamos os líderes sindicais ou a administração por nossos problemas, se culpamos os políticos ou a política por eles, estamos armando a armadilha para nós mesmos. É verdade que muitas destas pessoas são instrumentos para o mal, mas não são o mal, e este mal não pode operar na presença de uma consciência de um poder. A capacidade de impersonalizar o mal surge como resultado de alguma medida de realização espiritual. Por exemplo, se eu fosse a uma esquina e anunciasse às pessoas ali reunidas que não há ladrões, nem pessoas imorais ou más, você pode imaginar o que aconteceria? Eles estariam ouvindo com a mente, sem nenhum senso espiritual desenvolvido, e não teriam nenhuma compreensão do que estava sendo dito, ao passo que, quando eu digo que nunca houve uma pessoa má no mundo e nunca haverá, você compreende o que isso significa. Há momentos, porém, em que nós e todos os outros somos os instrumentos através dos quais o mal se manifesta, mas isso não nos torna maus. Isto apenas testemunha a nossa ignorância de como nos proteger da influência mesmérica das crenças mundiais. Vamos entender claramente a natureza universal e impessoal do mal. Tanto o bem quanto o mal estão flutuando no espaço assim como as transmissões de rádio ou televisão estão no éter, e portanto, qualquer lugar pode ser uma massa de sugestões boas ou más. Subconscientemente, estamos sintonizados com estas sugestões, e algumas delas têm um efeito sobre nós. Para nos libertarmos de qualquer influência mesmérica que possa estar operando em qualquer lugar, é necessário que saibamos. Somente aquilo que emana da fonte divina pode encontrar entrada e saída através de mim. Eu e meu Pai, o princípio criativo da vida, somos um. Todas as crenças mesméricas do bem e do mal, seja qual for seu nome ou natureza, não têm entrada ou saída porque são desta única fonte, o nada de uma crença universal impessoal. Olhando com os olhos para a cena visível, vê-se muito da desumanidade do homem para com o homem. Mesmo nesta última metade do século XX, muitos mal-entendidos, não apenas entre diferentes nações e raças, mas também mal-entendidos entre os povos dentro de cada país. Se alguém julgasse por isto, a cena humana seria triste de testemunhar. Mas peço-lhe agora que veja com meus olhos e testemunhe o que testemunhei aqui durante todo o mês na abertura deste correio, e se regozije por você ser um daqueles milhares e milhares que estão unidos em consciência em uma verdadeira época natalina de adoração, de amor e de gratidão ao único Espírito que você está reconhecendo como residente na alma e na consciência de cada indivíduo. Ainda olhando através dos meus olhos, contemple toda a humanidade em todos os lugares, mesmo no mais profundo senso de ignorância de sua verdadeira identidade. E lembre-se que lá também está a alma não desperta, aguardando apenas o seu reconhecimento para fazê-la emergir em um despertar. Ao abrir cada envelope e cada pacote desde o segundo dia em que a correspondência começou a chegar neste mês, este foi o meu pensamento consciente. Aqui, Deus é um presente para você de outra alma reconhecendo a onipresença, onipotência e onisciência. Que essa saudação e este presente passem através de mim para ti, e que tua graça caia sobre cada um que enviou essa mensagem através de mim para ti,
e que todos estes presentes sejam dedicados ao teu serviço e sejam retribuídos para ti, não apenas aos doadores, mas a todos aqueles para quem estes presentes foram destinados. Desta forma, dei reconhecimento ao fato de que ao agradecer, honrar e saudar-me, vocês estavam realmente fazendo tudo isso a Deus através de mim. E estejam certos de que eu deixei seus presentes e suas saudações fluir através de mim para o trono de Deus, ali para ser abençoado e devolvido à terra. Posso dar-lhe este presente este ano? Com cada presente ou contribuição que você fizer a qualquer atividade espiritual, e com cada dólar que você gastar para propósitos espirituais ou filantrópicos, por favor, lembre-se que você está dando o seu presente a Deus através desses indivíduos que aparentemente se beneficiarão. Na maçonaria, uma das principais atividades é a benevolência em diferentes formas. Há órgãos médicos que eles patrocinam, dedicando suas vidas à pesquisa para superar a crença universal da velhice. Há hospitais para crianças aleijadas, abertos a crianças de qualquer raça ou religião cujas famílias não podem pagar por tal ajuda, há lares para idosos, e há alívio para viúvas ou órfãos, e muitas outras atividades de natureza filantrópica. Tudo isso com o objetivo de ensinar aos membros da fraternidade a alegria e as bênçãos da doação e da partilha. Para mim, sempre ficou claro que isto não é tanto para o benefício dos pobres, mas é um benefício, uma bênção e uma lição para aqueles que dão, revelando aos que têm olhos e aos que têm ouvidos que a doação está sempre em conformidade com o ensinamento do Mestre como dado em Mateus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. E da mesma forma, nunca te esqueças que quando não fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim. Mateus 25, 45. Deixe meu presente para você ser a lembrança de que, ao dar a qualquer causa espiritual ou filantrópica, você deve sempre lembrar que está dando a Deus através do homem. A meditação que eu gostaria de recomendar é que você faça a questão de nunca entrar em meditação antes de primeiro enfrentar seu adversário, sabendo que não posso ir a Deus em um estado de conflito. Mateus 5, 23, 24. Só posso ir a Deus em um estado de paz. E se você não conseguir alcançar essa paz antes de meditar, não perca seu tempo meditando. Se você não consegue transcender as aparências e aceitar a paz pela fé, então você não tem fé em Deus. Você não tem fé na onipresença do ser, e o capítulo Ser Puro visa estabelecer que somente o puro ser é ser. Agora, quando você consegue, pela fé, transcender as circunstâncias ao seu redor, reunindo toda a sua consciência na paz de saber que o Pai está presente e perfeito agora, então entre em sua meditação e observe a rapidez com que as asas da verdade o elevam. Meditações que foram infrutíferas por anos de repente se tornam um botão mágico. No momento em que sua fé é que você aceita a paz, apesar da guerra acontecendo ao seu redor, e dentro de você, você realmente entrou em um estado de fé, e essa paz será sua própria recompensa. Essa meditação a ser praticado, e posso garantir que esta última sugestão, é algo que você sempre se lembrará depois de ter tido sucesso de uma meditação, na qual entrou pela primeira vez em um estado de paz, apesar do que o cercava. Você se pergunta, para onde foi tudo? O que aconteceu? É uma transformação rápida. O medo é o grau de nossa falta de fé em Deus como princípio da vida. Como o que criou, mantém e sustenta. E no exato momento em que você sabe que Deus, o Espírito, o invisível é o tema central de toda a vida, a lei, a causa, a substância e o efeito, nesse momento você não tem mais medo. Você tem problemas por algum tempo, mas você não tem medo. No exato momento em que você tem um poder, você é filho de Deus. Fim do áudio de uma mensagem de Joel S. Goldsmith.
Libertação do homem. Tornando-se livre de sugestões universais.